Boa noite a todos, a todas, a todes. Bem-vindo ao Projeto Gruda 2021. Esse projeto ele foi contemplado no edital PROAC Lab 51 de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, junto à Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. A gente está começando as atividades do projeto hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos, né? A gente começa o projeto com um ciclo de bate-papos, tanto com pesquisadores, com produtores culturais e os artistas que comporão o projeto. E hoje nós vamos falar sobre arte urbana e processos educativos, que é um dos eixos temáticos do projeto, nos quais os artistas também estão inseridos nesses eixos temáticos, né? O projeto Gruda, ele consiste nesse ciclo de bate-papos, ele consiste numa intervenção urbana de ocupação dos muros de uma escola de ensino fundamental aqui de Ribeirão Preto, onde eu atualmente dou aulas, a MF Dercy Célia Seixas. A gente vai colar 10 trabalhos dos artistas nos muros da escola, e também realizaremos um material didático para professores de arte e outros professores, que vai ser distribuído ao final do projeto, onde todos os artistas estarão contemplados com as suas obras e com as suas poéticas, e também teremos alguns percursos didáticos para trabalhar as obras a partir da poética de cada artista, né? Então, bem-vindos. Esse projeto também é muito significativo, porque ele é um prêmio de histórico em artes visuais. Eu fui a contemplada, e através disso eu também recuperei todo o meu processo de arte, de educação. Então, aqui com a gente hoje nós vamos ter o Piau, que foi meu professor na graduação, orientador no meu primeiro TCC em arte e educação, e um amigo hoje que a gente conversa sobre várias coisas. Já nos encontramos até na Espanha, né, Piau? E estamos juntos aí, está participando do projeto. Nós teremos também a Athalie. A Athalie é de Franca, ela tem um espaço que eu ainda estou devendo a visita, depois dessa pandemia eu vou conhecer, chama Laboratório das Artes. Ela vai explicar, mas é um espaço cultural voltado às artes visuais, né, muito importante para a região e para a produção cultural, né? E a gente também está com o Tássio e com a Mila, que foram uma grande surpresa nesse projeto, porque foi uma coisa muito... Eu descobri eles na internet porque eles estavam publicando uma cartilha de lambe-lambe, e eu tinha sido contemplada pelo projeto e tinha tudo a ver o trabalho deles com o nosso, então acho que eles vão contar também um pouquinho da história. Então, cada um de vocês que estão aqui representam, acho que um pedaço da história, da minha história e da história também das artes visuais brasileiras, que eu acho que era um pouco do que a gente queria abarcar com esse processo todo desse projeto, né? Então, como é que vai funcionar aqui? A gente separou uns 15 minutos para uma apresentação inicial de cada palestrante, né, para comentar um pouco do processo, dos conceitos que gostariam de trazer, né? E aí depois a gente vai abrir para perguntas aqui dos interessados, ou nossas próprias perguntas entre a gente, né? Então pode separar o papelzinho aí, que às vezes a curiosidade entre um e o outro também vai surgir. Então está aberto o diálogo também entre a gente, entre as pessoas que estão aqui ao vivo, e sabendo que essa live também vai ficar gravada no Facebook, e que a gente pode depois circular e publicar e ter outros diálogos offline, né? Então, eu vou passar a palavra para o Piau, e depois eu vou passando para os próximos convidados, tá bom? Bem-vindos, e estamos começando o nosso Gruda Arte Pública hoje. Piau, é com você.
Bom, primeiro, boa noite a todos, todas e todos que estão nos ouvindo, né? Agradecer a Lívia, é um prazer, né, encontrar os ex-alunos e amigos aí nessas trajetórias artísticas, né? E, ao mesmo tempo, a importante a solidariedade, a participação, né, o ajuntamento de gente nesse momento tão difícil que passa o Brasil, né? Onde as artes têm sido atacadas de um modo muito forte, né? Qualquer expressão de crítica, de subjetividade, né? Então, esse momento é um momento que a arte tem que se posicionar como resistência, né? Para as liberdades democráticas. Então, o tema é muito oportuno, né? Porque eu não consigo desvencilhar a arte de rua, a arte urbana, das questões da crítica, da reflexão, dos tensionamentos em relação ao sistema das artes. Então, Lívia, obrigado pelo convite, né? E, sem muitas delongas, vamos lá na apresentação. Bom, eu sou professor do Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina, né? Fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudando políticas públicas para as artes, e depois eu fiz um doutorado, por incrível que pareça, no Departamento de Economia das Empresas da Universidade Autônoma de Barcelona, dentro de um programa, era um programa em humanidades, mas a gente discutia os processos de produção e consumo da arte no mundo contemporâneo. Então, a minha apresentação ela vai passar um pouco para mostrar para vocês como que eu fui caminhando até chegar nessas questões aí que articulam artivismo, educação e arte urbana. Pode passar, ali. Bom, para começar, nosso querido Paulo Freire, né? Eu entendo que a docência, ser professor, é um ato criativo, né? E o Paulo Freire fala que sobre o professor pesquisador, né? Ele diz, no meu entender, o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar, que se acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, né? Então, essa frase, eu acho que ela é importante, porque a gente está trabalhando com processos educacionais. Então, o professor sempre tem que ser alguém que constrói, que produz conhecimento, né? Então, não dá para você ter uma receita pronta. O que eu costumo dizer é que cabe ao professor oferecer uma série de instrumentos do bate-cinto, né? Na formação de professores, para que o professor possa usar os seus apetrechos de acordo com as circunstâncias, né? Então, tudo que eu vou falar aqui, ele serve como subsídio, mas cada turma é uma turma específica, cada criança é uma criança específica, e você tem que estar sempre atento nesses processos de modificação, caso seja necessário, no seu planejamento. Pode passar? Eu trabalho muito, né? Por que eu me envolvi com as artes tradicionais, a arte pública e a arte de rua, né? Eu gosto muito dessa frase aí do Chalmers, né? Que ele diz o seguinte: devemos focalizar o ensino em temas mais amplos, como a função da arte, conceitos de qualidade, valores estéticos, que são cross-culturais, ou seja, que transpassam, né, vários aspectos da dimensão cultural, né? E que nos permite abordar a diversidade, isso é importante, essa palavrinha, né? Diversidade, especialmente a local, com exemplos da arte relacionada a diferentes semelhanças entre as culturas, né? Então, o Chalmers e a Richter, elas trabalham muito na perspectiva aí da cultura visual, né? da tentativa de ampliar o universo da reflexão sobre a imagem, sobre a fruição de imagem, para além do mundo específico da arte. Pode passar. Bom, alguns parâmetros conceituais aí para depois a gente conversar. Eu estou trabalhando aí nessa afirmação aí com o Júlio Calargan, né? O Argan ele fala que uma obra é uma obra de arte somente na medida em que a pessoa que está percebendo essa obra julga ela como obra de arte, né? Ou seja, a obra de arte é uma coisa, é um produto do trabalho humano. Então, o pôr do sol não é uma obra de arte porque não está envolvido o trabalho humano, né? Esse trabalho humano pode ser percebido através de uma forma
forma é tudo aquilo que é dado a perceber, que afeta a nossa percepção, né? Então, eu faço uma diferenciação entre o que é arte e o que é obra de arte. Então, a obra de arte é uma coisa e a arte é um sistema de ideias e valores que cria as condições para a formulação de juízo de valor sobre as obras, né? Então, cada sociedade, em cada momento histórico, estabelece os parâmetros, os critérios para julgar se uma determinada obra é ou não é obra de arte. Pode passar? Bom, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Londrina durante 4 anos, na Secretaria de Cultura, desenvolvi vários projetos, e quando eu terminei o trabalho na gestão, eu era professor da UEL e fui cedido para fazer esse trabalho. Terminando, eu fui fazer o mestrado em Porto Alegre e fui orientando da Maria Amélia Bulhões Garcia, que é uma das primeiras intelectuais brasileiras a trabalhar com o conceito de sistema das artes, né? Esse conceito ele é muito importante. O que é o sistema das artes? É um conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão e consumo de objetos, eventos, por eles mesmos rotulados como artísticos e responsáveis também pela definição dos padrões e limites da arte de toda uma sociedade ao longo de um período histórico. Então, ela vai falar o que é o conjunto de indivíduos. São os artistas, são os professores, são os críticos de arte, são os jornalistas, e as instituições, são museus, secretarias de cultura, né? Então, esse conjunto, esse sistema, né, produz algo que ele mesmo chama de arte e, de certa forma, impõe para o resto da sociedade o que seja arte, né? Esse conceito desloca o mundo da reflexão sobre a arte, do artista, da obra, para as relações que se estabelecem entre o artista, os marchands, as galerias e tal. Então, foca no sistema de relações. Pode passar? Então, o que a gente chama do campo da arte, né, segundo um teórico chamado Bourdieu, né, ou sistema das artes, segundo a Maria Amélia Bulhões, ele tem uma perspectiva de acumulação de capital artístico. O que o Bourdieu faz? Ele tenta comparar o sistema, o mundo da arte, com o sistema da sociedade em que a gente vive. Então, na sociedade que a gente vive, do ponto de vista financeiro, quem tem muita grana, né, tem um capital e vive lá no topo da pirâmide, né? E quem tem pouca grana está embaixo querendo subir, e quem está em cima está pisando para que as pessoas não subam, né? Então, o sistema das artes ele é hierarquizado, ele não é horizontalizado, ele é um sistema conflituoso, é um sistema competitivo, e por ser conflituoso e competitivo, é um sistema excludente. Ele exclui grande parte da produção realizada pela humanidade e só considera como arte aquilo que atende aos seus interesses e aos seus parâmetros, né? E o sistema das artes, assim como o Estado, ele é apresentado como algo neutro, como algo que não atende a interesses de ninguém, como se ele estivesse pairando acima das relações sociais. E isso é uma inverdade, porque ele é posicionado, né? Então, o sistema das artes ele é homólogo, ele é parecido, ele é semelhante com o Estado. Pode passar? Por ser semelhante ao Estado, né, o sistema das artes ele tem um espaço que é um espaço de exclusão, né? O que eu estou querendo dizer? Que as políticas públicas, inclusive a aula na escola, né, ela é uma intersecção entre um sistema das artes excludente e um Estado excludente. Por consequência, o espaço de intersecção entre esses dois modelos de exclusão acaba criando um espaço também de exclusão. E aí cria uma contradição com a esquerda, que pressupõe que as desigualdades sociais elas não são naturais, elas são construtos, né? São construções sociais. Pode passar? Então, quando eu fui estudar o sistema das artes, eu percebi as bobagens que eu fazia por não entender como que o sistema funciona, qual é a lógica, a estrutura e funcionamento do sistema, né? E aí eu fui perceber que, durante a minha gestão na Secretaria de Cultura, a gente tinha feito um monte de bobagem, né? E só que naquele momento eu estava tão imerso no universo do sistema das artes que eu não conseguia perceber, né, que eu reproduzia uma série de coisas
de uma forma ideológica, sem uma postura crítica, né? Então, a partir do meu mestrado, eu comecei a problematizar o sistema das artes, a querer subverter o sistema das artes, a desestruturar o sistema das artes, né? De mostrar os limites e as contradições que tem nesse mundo que a gente chama do mundo da arte. Em última análise, a gente queria transgredir e colapsar, ou destruir o sistema, né? Porque eu opero numa perspectiva de construção de uma sociedade em que não haja nenhum tipo de exploração econômica, nenhum tipo de dominação ideológica e nenhum tipo de discriminação, seja por gênero, orientação sexual, manifestação religiosa, né? E o mundo da arte ele acabava reproduzindo todos esses problemas no âmbito da arte. Haja vista a quantidade de mulheres que a gente tem na história oficial da arte até aí década de 80, né, que agora começa a mudar, ou arte indígena, ou arte africana, né, que o sistema não incorporava esses segmentos e as expressões desses segmentos. Pode passar? E aí eu fiquei pensando, mas como é que a gente poderia problematizar esse sistema das artes? E aí eu fiz um doutorado que tentou pensar política pública para as artes tradicionais. Né? O que eu estou chamando de artes tradicionais? É aquele tipo de manifestação artística produzido por comunidades tradicionais que geralmente repassam as informações de conhecimento através da oralidade, né? Então, esse tipo de manifestação indígena, quilombola, ela é pré-industrial, né? Ou seja, o sujeito ele domina todo o métier da produção, ele tem as ferramentas, ele tem o material, ele tem o conhecimento técnico, então ele diferente da produção industrial, em que tudo é segmentado e cada um é especialista em alguma coisa, no caso dessas culturas, elas trabalham numa outra perspectiva, né? Essas produções, elas são muito coletivas, né? Há uma certa socialização do capital artístico, não há um artista específico dentro dessas comunidades, né? A função dessas produções, elas estão ligadas à questão de identidade, pertencimento, né? Valores de solidariedade, cooperação, celebração, prazer e lúdico. É uma arte que não é autônoma, né? Se você pegar um indígena e falar assim, agora eu vou lá no teatro, para eles não faz sentido. A relação com o estético está ligada à relação com o cotidiano, com a vida, né? A percepção do mundo e a reflexão sobre essa percepção, ela não tem um momento específico, né? Exige outros critérios de qualidade, outra racionalidade, trabalha com respeito à natureza e opera numa perspectiva de inclusão. Pode continuar. Aí algumas fotos de uma experiência de campo, trabalhando com manifestações artísticas de comunidade tradicional. Esse é um grupo indígena lá da divisa do Maranhão com Tocantins. É um grupo que chama Craô, uma etnia Craô, né? Pode passar? Aí eu tentando aprender a fazer um trançado com o cacique. Pode passar? Aí a gente trocando informações com as comunidades indígenas, ensinando o pessoal a poder captar imagem, vídeo, pode passar. Aí uma festa da batata, todo mundo dançando no espaço, né, central da aldeia, pode passar. Aí a festa do Bumba Meu Boi, em São Luís do Maranhão, que, né, converge várias manifestações de matriz africana, matriz ibérica e matriz indígena. Pode passar. Aí também do Tambores do Maranhão. Pode passar. Então, no meu doutorado, eu pesquisei pontos de cultura que trabalham com manifestações artísticas de tradição oral. Foi uma viagem de 1 ano, sem voltar para casa, de carro, né? A gente fez quase que um mochilão acadêmico para entender como é que é o sistema das artes nesses outros universos, né? Fora do sistema das artes tradicionais. Então, os parâmetros de qualidade para a arte indígena ou para a arte tradicional está ligado a várias dimensões da vida desses grupos, né? Existe uma relação entre fé e prazer, né, que converge para uma ideia de celebração. Nesse sentido, a fé pode ser prazerosa e o prazer sagrado, né? E tem qualidade aquilo que encanta, geralmente de forma coletiva. E aí, para entender esse universo, eu trabalhei com um autor alemão que chama Gadamer, né? E o Gadamer, ele trabalha a ideia de arte como jogo, símbolo e festa. Pode adiantar?
Bom, aí é um quadro mostrando que a arte tradicional, geralmente, ela mistura religião, política, relações sociais, tudo junto ao mesmo tempo agora, pode passar. Não há divisão entre música, arte cênica, essas coisas estão fora da lógica deles, né? E as artes tradicionais, que eu acabei me envolvendo, fez-me perceber que algumas coisas muito importantes da arte contemporânea, né, também se aproximavam da arte tradicional. Acabava, né, a radicalidade da arte contemporânea acabava se aproximando de vários parâmetros da arte urbana. Né? Pode passar? E aí, a ideia de arte urbana, para mim, é toda aquela produção concebida para o espaço público, para a rua, né, cuja fruição ocorre sem restrição em relação ao público. Então, não tem que pagar, qualquer pessoa pode ver, ela está no espaço público. Então, é um conceito bem amplo que envolve performance, grafite, lambe-lambe, instalação, intervenções urbanas, e coisas que a gente pode inventar. Né? Pode passar? E junto com essa ideia de arte urbana, eu também trabalho com a ideia de artivismo, né, que é uma junção, né, da palavra arte e da ideia de ativismo político. Né? Por quê? Agora teve uma morte lamentável, né, há alguns dias, de um artista indígena importante, e ele falava isso, que ele entrou no mundo da arte não para ser famoso, né? Porque a arte, para ele, é ocupação de espaço, é visibilidade, é um ato político. Né? Então, eu trabalho com a ideia de ativismo a partir de um conceito do Raposo, que ele fala o seguinte: a sua natureza, né, a natureza estética e simbólica, amplifica, sensibiliza, reflete e interroga temas e situações num dado contexto histórico e social, visando a mudança ou a resistência. O ativismo consolida-se, assim, como uma causa e reivindicação social e, simultaneamente, como ruptura artística, nomeadamente pela proposição de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de participação e de criação artística. Né? Tem gente que critica o ativismo porque diz que o ativismo envolve muito política e a arte tem que ser uma coisa sem conotação política, dentro de uma concepção muito da arte pela arte, né? E, por outro lado, o pessoal da política fala que é uma forma de você desqualificar o discurso político, porque o artista não é levado muito a sério. E o pessoal do ativismo está pouco se lixando para essas críticas, porque eles operam a partir de uma outra perspectiva. Né? Então, a pergunta que fica: a quem interessa politicamente a despolitização das expressões artísticas? Né? Pode passar? E aí, né, para a gente deixar um espaço para a discussão, nós estamos agora, eu faço parte de um coletivo que chama Coletivo Kizomba. A gente toca um projeto referenciado, né, nas artes de matriz africana e de matriz indígena, né, em Londrina. É um projeto de extensão e, ao mesmo tempo, de extensão mesmo, né, no sentido de que o coletivo tem autonomia, mas interage com a universidade. E a gente faz uma série de edições, né, geralmente no domingo, a partir das 2 da tarde até as 10 da noite, e geralmente é na rua, né, em praças públicas, que a gente vai mapeando pela cidade, e é como se jogasse uma luz sobre esse local, sobre esse território, e lá acontece workshops, oficinas, apresentações, né? E a gente tem conseguido incorporar a reflexão, a crítica, a ação política com a ação poética. Né? Então, é um espaço que não abre mão do prazer, que não abre mão da alegria, do abraçar, do beijar na boca e falar eu te amo, de olhar para a lua e abraçar os outros suados, né? Mas, ao mesmo tempo, com um posicionamento muito firme em relação à necessidade da gente trabalhar os conceitos aí de inclusão, de diferença, de diversidade, de identidade, né? Não separando as questões identitárias das questões de classe social, de pobreza, né? E agora a gente está com um projeto aí, que chama o Projeto RUAR, que é o projeto que a gente apresentou para desenvolver em 2022. Esse projeto está sob avaliação nesse momento, e é um projeto que visa formar 25 jovens
negros e indígenas, né, da região de Londrina. Londrina tem uma terra indígena dentro do seu município e tem 6 terras indígenas a 150 metros de circunferência, né? Então, a gente vai formar 25 artistas indígenas e negros, né, da periferia, muitos deles de um bairro que Londrina chama Cafezal, que a ideia agora é fazer um trabalho mais a médio prazo de formação política, né? E essa formação ela passa aí por formar produtores e artistas para trabalhar com produção de arte de rua e artivismo, né? E também com a produção de eventos ligados à arte pública urbana contemporânea de Londrina, né? Sem deslocar dessa questão da reflexão e da crítica e de um posicionamento muito claro em defesa de uma sociedade mais livre, mais democrática, mais justa, mais bela, né? E com mais amor para dar. Então, gostaria de terminar aqui, meu tempo está acabando, para a gente poder ter uma conversa com os demais companheiros. Tá? Obrigado pela atenção. Lívia, Obrigada pela contribuição, Piau. Achei assim interessante porque eu já tinha pensado em você para trazer esse arcabouço mais teórico, né? Até para a gente pensar as nossas ações e as pessoas também olharem a arte pública, a arte urbana também a partir de contextos também teóricos e políticos, né? Que hoje o projeto Arte Pública também vem com essa ideia de trazer a arte para a rua e discutir isso na rua, né? Obrigada. Eu vou passar agora para a Thalie. A Thalie é uma companheira aqui pertinho da gente, de Franca. A Thalie, você me fala aí as apresentações que você vai querer colocar. Bem-vinda e a palavra é toda sua. Então, eu sou de Franca, uma cidade quase mineira, e a gente tem um espaço aqui, o Laboratório das Artes, que foi criado há quase 40 anos, e que o nosso objetivo, o laboratório é formado por uma turma de artistas plásticos da cidade. O nosso objetivo era trazer a arte moderna para Franca, porque a gente sempre brincou que a arte moderna nunca existiu em Franca, então a gente ia tentar atualizar a Franca nesse sentido, né? E uma das nossas preocupações sempre foi uma preocupação de difundir e ensinar a arte na cidade. Então, nós tivemos vários projetos ao longo desses anos todos, em que a gente procurou fazer isso. Então, vou dar exemplos práticos do que a gente tem tentado fazer para vocês verem também o que é possível se fazer numa cidade do interior. Franca hoje tem por volta de 350 mil habitantes e nenhuma escola, praticamente, né, nenhuma escola de artes visuais. Algumas escolas que tinham antes de desenho foram fechadas, mas eram desenhos, práticas muito tradicionais na cidade, e não possui nenhuma galeria e possui apenas um museu, uma pinacoteca, que há 2 anos está fechada por causa da pandemia. Então, um dos primeiros objetivos foi quando, na reforma do Laboratório das Artes, e a gente resolveu fazer painéis de mosaico na lateral do prédio. Se a Lívia puder mostrar aí para a gente, então, algum desses mosaicos. E esses mosaicos a gente produziu em ambiente fechado, né? E depois a gente colocou nas paredes do Laboratório das Artes, para quem estivesse passando pela rua, pudesse ver alguma obra de arte do lado de fora. Né? Ela fica ali no tempo e as pessoas têm acesso a ela a qualquer horário. Então, esses painéis estão aí. São 2 painéis que eu fiz, um representando os trabalhadores rurais, que aqui a gente chama de boia fria do café, no caso, que é uma das riquezas aqui da nossa região, e o outro painel,
que é um painel, pode passar. Esse é o painel visto de longe, né? Ele tem 2,5 metros de altura por 2 de largura. Então, ele mostra algumas etapas, né, da colheita do café. E o outro painel, a gente reproduz alguns processos da industrialização do calçado, que também é a indústria dominante na cidade. Esses processos que estão aí no painel, alguns ainda continuam sendo feitos manualmente, mas tem algumas partes já do processo da indústria do calçado que é feito por máquinas, né? Mas é tão assim envolvente essa questão da indústria do calçado que ao lado do laboratório a gente tinha uma fábrica de calçado, que atualmente mudou. Então, quer dizer, é uma prática assim, que na cidade todo mundo tem alguém na família que é operário, né? E também a nossa ideia era mostrar que o trabalho na cidade é importante e pode ser visualizado também e transmitido através da arte. Então, essa foi uma das ideias que a gente teve de estar colocando alguma arte pública, né, no local público. Um outro trabalho que a gente tem também com o Procriança. O Procriança, ele surgiu porque muitas crianças trabalhavam em fábrica de calçado porque não tinha controle nesse sentido. E nos anos 90, foi feito um grande movimento, que inclusive envolveu a Unicef, para tirar essas crianças das fábricas de calçado. E, às vezes elas deixavam de estudar para poder trabalhar. E aí uma das opções foi fundar o Procriança, e o Procriança possibilitar a chance dessas crianças terem acesso a diversos cursos. E o curso de artes visuais que a gente dá é o único desse sistema do Procriança. Tem escolas de inglês, de vários tipos de cultura, e a gente é a única que oferece arte. Aí, no caso, uma das atividades, uma das práticas que a gente procurou dar para as crianças, pode passar, foi o stencil para estar fazendo alguma obra pública, porque eles estavam muito presos àquela questão de fazer um desenho no papel ou um desenho numa tela. E a gente queria incentivar que eles pudessem estar fazendo um trabalho que fosse mais comunitário, inclusive partindo do próprio bairro deles ou da escola deles, né? Então, por isso, a gente tem dado essa atividade de trabalhar com stencil aí dentro da sala de aula, lá do Laboratório das Artes, e aplicando nos muros ali mesmo, em volta da sede, né? Então, esses são alguns trabalhos dos alunos que foram feitos. Alguns trabalhos também, que vocês estão vendo aí, a gente fez reutilizando pedaços de EVA, um tipo de EVA que é usado para fazer o forro do calçado. Eles fizeram, aí está um exemplo, sem ainda entintar, né? E eles fazem isso e podem imprimir tanto no papel, como eles podem imprimir numa parede também esse trabalho, e também levar uma obra de arte feita com material reciclado. Então, esses são trabalhos dos alunos. Esse tipo de EVA, ele recebe uma parte de tecido de um lado, então ele não é reaproveitado, ele não é reciclado, ele é jogado realmente no lixo. Então, a gente queria dar alguma utilidade para ele, né? Aí é um trabalho que a gente tem lá no laboratório do artista Marcos Flávio, que é um stencil que ele aplicou há uns 7 anos, que também é muito curtido pelo pessoal que frequenta o nosso museu, porque a gente deu o nome de uma figura popular da cidade, que era Maria Capotinho.
o nome que a gente deu para esse mural do Marcos Flávio. Aí mais alguns trabalhos dos alunos, pode ir passando. Esses também feitos com restos desse EVA, que é usado como fogo no calçado. Eles podem tanto recortar quanto trabalhar como se fosse uma matriz de gravura, fazendo texturas nas formas, né? Em média, esses alunos, eles têm de 13 a 18 anos. Então, a gente pega praticamente os que estão cursando o colegial, procurando, então, dar uma orientação para eles que a arte também pode ser uma profissão e da importância que ela tem na vida das pessoas também. Aí eles estão trabalhando no papel Paraná, né, que a gente chama, fazendo um stencil. Em vez da gente fazer um papelão comum, a gente fez também no papel Paraná. Esse também foi feito nesse sistema. Então, isso pode ser aplicado a qualquer superfície, né? Esse já, no caso, aplicado na parede também. Vocês veem que são temas simples, sem muito recurso, né, que eles usaram. Com tinta de parede, a gente não usou spray, não grafitou, né, a gente usou a tinta de parede. Pode passar. Aí está aplicando um stencil no papel. Né? Depois, um outro trabalho que a gente também procurou fazer na cidade, aí eu vou pedir para você passar, Lívia, aquela exposição numa fábrica que a gente foi, que um dos trabalhos meus que vai ser colado grudado, né, na parede da escola, em Ribeirão Preto, faz parte dessa série. Eu fotografei os operários trabalhando e no próprio material que eles usam no trabalho, a placa de borracha que eles usam, eu fiz um linóleo gravura, uma linóleo gravura. E aí fiz uma exposição posteriormente na fábrica, mostrando esse trabalho. A gente fez a exposição no refeitório e também na recepção da fábrica, no refeitório para os operários verem e na entrada da fábrica para os visitantes e compradores da fábrica também. O Amazonas é uma fábrica que produz borracha para uso em calçado, mas também para piso, para outros usos também. A gente fez isso no Amazonas, mas durante meu trabalho aqui na cidade, a gente fez muita exposição em fábrica também. A gente levava muita exposição para as fábricas, já que o pessoal, durante o dia, não tinha como visitar um museu. Então, era uma maneira da gente divulgar a arte para dar oportunidade para trabalhadores também estarem conhecendo um pouco de arte. Né? E outros trabalhos que a gente já fez também com outros artistas. Por exemplo, esse que agora a Lisa vai mostrar é do Marcos Flávio, que ele deu, ano passado,
uma oficina de stencil aqui no Laboratório das Artes. A ideia do Marcos Flávio foi fazer o trabalho em stencil, era uma fotografia de cada um dos participantes, cada um fez o seu próprio retrato. E depois foi feita uma exposição com esses retratos no Museu Público Municipal, mas ele poderia ser utilizado pelos próprios artistas que fizeram, aí o Marcos Flávio comigo, né? Que eles pudessem fazer isso no local que eles tivessem interesse, né? Então, fizeram várias versões, viram várias opções que eles tinham de trabalhar o stencil, em tamanho assim, bem dimensionado, né? Bem grande, para também fazer um trabalho público. São autorretratos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Alguma experiência algumas coisas que a gente já conseguiu fazer aqui em Franca, visando essa questão de tornar o acesso à arte mais possível. Tá? Eu agradeço e aguardo as discussões aqui para frente. Obrigada, Thali. Olha que tinha coisa que eu também não sabia que você já tinha feito, hein? Aquele painel mosaico maravilhoso, tudo a ver com o nosso trabalho aqui do Gruda, né? Parabéns, Thali, obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos ficar com o Tássio e a Mila, que são duas pessoas que estão lá no Recife, em Pernambuco, que é uma conexão super legal aqui com São Paulo, né? E vão trazer principalmente o trabalho do Laboratório Labirinto, que é o projeto que eles têm coletivamente, né? E a cartilha dispositivo pedagógico, Lambi Lambi como dispositivo pedagógico, mas assim, deixo aberto para vocês comentarem sobre o que vocês quiserem, tá? Se apresentem, e a hora que vocês quiserem que eu mostre aqui a cartilha, depois a gente põe o link para todo mundo ter acesso também, que é uma cartilha muito legal, gente, para professores e até artistas também, para se inspirarem, né? Então, a palavra é com vocês. Obrigado, Lívia. Muito obrigado por esse momento, assim. A gente fica muito feliz de estar nesse lugar de troca. Muito bom também a fala dos colegas, assim, a pesquisa do Piau, nossa, demais, assim, já quero conhecer mais de perto depois. Bem, eu sou russo, né? Tássio Russo, sou artista urbano, pesquisador daqui da cidade do Recife. Trabalho já há um tempo pesquisando artes em suas diversas linguagens, vídeo, poesia, cinema e teatro. E atuo já há um tempinho assim com a intervenção urbana mais voltada para o poema mais urbano. E desde então tenho pesquisado essas coisas pensando muito no lugar de colocar no espaço público, assim, né? Então é muito bom ver a fala dos colegas, assim, que está focado nesse espaço, também saber que estamos ligados nesse lugar, em diversas técnicas, né? Tanto da gravura, tanto do mosaico, assim. É massa. Boa noite, gente. Eu me chamo Mila Cerejo, sou artista visual e designer. Eu sou de Natal, estou morando aqui em Recife já fazem quase 2 anos. E sou pesquisadora também, e venho pesquisando muito o espaço público e como intervenções no espaço público de diversas formas, tanto através de lambi-lambi, quanto através da caminhada, de colocar nosso corpo mesmo no espaço da cidade, pode alterar esses processos da cidade de forma positiva. Eu e Tássio, a gente já faz mais de um ano, eu acho, né, que começamos o Laboratório Labirinto, com a proposta de ser esse espaço de arte
e educação, voltado para estudos e pesquisas do espaço urbano da cidade. Nós trabalhamos com 4 frentes, que é as artes, a cidade, a educação e a pesquisa. E acho que a cartilha, a gente começou a trabalhar junto, perceber que tínhamos muito em comum nessa pesquisa sobre o espaço urbano, começamos a fazer algumas intervenções de lambe-lambe juntos na cidade, aqui em Recife, e a cartilha acho que foi um dos primeiros projetos que a gente realizou. A cartilha surgiu, na real, a Mila é formada em... Ai, tem muito cachorro, acho que vocês estão ouvindo, né? A vizinhança aqui. A vizinhança dos cachorros. Perdão. A Mila é formada em artes visuais, né? Está no mestrado agora em design, voltado para o espaço público e essa criação voltada para esse lugar. E eu também tenho uma formação em teatro, uma licenciatura em teatro, então somos 2 arte educadores pensando esse lugar da arte dentro do espaço público, sobretudo da arte urbana, assim, e da arte, não só da arte urbana no sentido mais majoritário disso, né, do sticker, do grafite, do picho, da pichação, não esse tipo de arte apenas, mas também uma arte voltada para que ela aconteça para e com o espaço urbano. Então, a gente tem uma pesquisa muito da arte contemporânea dentro do espaço público, então, caminhadas, cartografias, mapeamento da cidade, está muito nesse lugar. E a gente, como educador, assim, pensa muito nesse processo de compartilhar nossas pesquisas, assim, para os outros. Então, a gente está sempre nessa busca de compartilhar esse processo. Então, a cartilha Lambe-Lambe, ela surgiu em uma dessas buscas, assim, de compartilhamento de pesquisa. Foi também fruto de uma premiação da Lei Aldir Blanc, aqui em Pernambuco, uma premiação que voltava para a formação em pesquisa, assim, a gente escolheu publicar, e é basicamente uma pesquisa da gente de como utilizar o Lambe-Lambe dentro da sala de aula, como o Lambe-Lambe enquanto arte urbana, enquanto arte de rua, assim, pode ser utilizada também como um dispositivo pedagógico, também como dispositivo de ensino-aprendizagem. Mas pode abrir de novo a cartilha, pode deixar ela aberta. Quando a gente começou esse processo, a gente não sabia exatamente o que a gente queria fazer. A gente tinha certeza que a gente queria fazer essa pesquisa do Lambe-Lambe dentro da sala de aula, dentro de espaços de ensino-aprendizagem. Até que tivemos a ideia de fazer uma publicação. O meu trabalho como designer foi sempre ligado à editoração, à publicação. Pode parar no sumário, Lívia. E então a gente teve essa ideia de fazer uma publicação, e aí pensamos no formato da cartilha, por ser esse espaço esse formato super acessível. E o nosso projeto basicamente se iniciou com uma pesquisa, passamos no edital de pesquisa, né? E começamos a fazer uma pesquisa mesmo histórica sobre o que é o Lambe-Lambe, a partir do que já conhecíamos, pesquisamos um pouco mais o histórico de como ele surgiu, aonde, por quê. Tentamos fazer trazer um recorte para o Brasil. E quando foi que o Lambe-Lambe passa a existir como arte, especificamente como arte urbana, que a princípio era utilizado muito como publicidade mesmo, um espaço de comunicação mais midiático, assim, da publicidade. E aí a gente na própria cartilha a gente traça um pouco desse histórico, a gente fala com o Lambe-Lambe, conta um pouco dessa história, e logo após a gente localiza essa nossa pesquisa dentro de reflexões do espaço urbano. A gente traz muitas pesquisas de urbanismo no nosso trabalho, de direito à cidade, e de como a arte pode funcionar como um instrumento mesmo nesse processo. Caramba, gente, eu juro que esses cachorros estavam calados. Foi só a gente abrir o microfone, que eles começaram a latir muito. Espero que esteja dando para ouvir, gente, boas.
E é isso, a primeira parte da nossa cartilha é essa parte mais teórica, que a gente conta um pouco dessa história, localiza dentro dessas problemáticas do urbanismo, do direito à cidade, como a arte pode acontecer dentro disso, e depois a gente traz para a sala de aula. Um dos nossos objetivos com essa cartilha foi que a gente não desse exatamente uma atividade para um professor fazer ou algo assim. A gente queria, com ela, fornecer conhecimento do que é o Lambi-Lambi, localizar ele historicamente, localizar ele dentro do espaço da arte urbana, ensinar também um pouco da parte prática das ferramentas, de como realizar isso, para que, a partir disso, qualquer educador, em qualquer contexto que ele esteja, consiga replicar um pouco desse conhecimento dentro dos seus espaços e dos seus contextos. Quando a gente começou nossa pesquisa, a gente começou a fazer uma escuta com professores, com educadores aqui do estado de Pernambuco, né? A gente fez uma roda de conversa online com 5 educadores? 5 educadores. De áreas diferentes, tanto professores de artes quanto professores de outras áreas. Tinha professor também de português, na área de teatro. E a gente fez uma discussão sobre arte urbana dentro da sala de aula. Foi uma discussão super rica assim, para a gente, que enriqueceu muito o nosso projeto, de como a arte urbana é importante, como a gente conseguiu perceber como é ainda um lugar de marginalidade, assim, é uma arte marginalizada dentro de escolas, principalmente escolas públicas, assim. E a gente também quis com a cartilha, como vocês podem ver, a cartilha super coloridinha, assim, e bonitinha, fofinha, porque o que a gente queria com ela também era dar esse respaldo para educadores, para que eles consigam usar a cartilha como instrumento para, sim, carregar a arte urbana para dentro da escola. De como a arte urbana é próxima da vivência de vários alunos, ela está na rua, né, para todo mundo, e dentro da escola ela é tão inacessível. E também nessa troca, assim, de conseguir acessar, fazer com que a arte urbana acesse os espaços escolares, os espaços educativos, para que os professores consigam acessar com essa cartilha esses espaços e conseguir chegar nos alunos, e também uma troca, assim, de também os professores se sensibilizarem quanto à arte urbana, assim, porque percebemos que, em geral, os alunos, assim, adolescentes, crianças, eles não têm um critério ainda sobre o que é uma arte, como nosso amigo Piau falou, como esse sistema de arte já estabelecido e quais são essas outras artes que ainda não são tão consideradas. Então, os professores, sim. E é geralmente nas escolas que a gente aprende quais são essas artes, assim. Geralmente na escola que a gente aprende qual é uma arte de verdade, assim, entre aspas, e uma arte marginal, uma arte menos considerada enquanto elemento estético, elemento artístico, né? Então, essa cartilha também tinha esse propósito para a gente fez essa coisa meio ilustrada, meio colorida, assim, para que um professor, quando entendesse que era uma coisa de arte urbana, fosse comprada também pela coisa do... É bonito, então também é bonita a arte urbana, é uma coisa interessante, então eu quero isso para mim, eu quero isso passar isso para meus alunos também. Então, a gente ficava muito nesse lugar de sensibilizar todo mundo, saca? De tipo... Os alunos já sabem disso, assim. Então, uma das metodologias que a gente propõe na cartilha é que os professores, quando começaram a conversar sobre Lambi-Lambi, sobre arte urbana, pedir para os alunos observarem as paredes, o trajeto que eles fazem, os muros que eles passam, o que esses muros falam, o que eles dizem, assim, quais são os elementos, as cores. E a gente também pede para que os professores também façam esse exercício. Então, durante a cartilha, é sempre tipo a gente propõe pequenos exercícios, assim, uma fita para eles fazerem, para professores fazerem com alunos, assim, de acordo com o seu contexto, pensando que também há adaptações. Pode parar aí, Lívia, por favor. E também fala para que eles também façam esse tipo de exercício. Um deles é esse aí que a gente pediu para a Lívia parar, que é quando a gente começa a falar sobre como é que eles vão começar a falar,
colar lambe, assim, como quando eles começaram a ir para a rua enquanto coletivo, enquanto equipe de escola, assim. E aí, nessa parte 3 da cartilha, a gente fala, ó, vocês não podem sair para a rua agora, porque na parte 2 e 1 a gente ensina como é que cria um lambe, assim, Apresenta o contexto, né? Apresenta um pouco do contexto, assim, fala, vocês podem usar cola, podem usar papel, enfim, pode usar lápis, tinta. E aí, na hora de colar mesmo, que é para a rua, a gente fala, ó, existem algumas coisas na rua que a gente precisa entender. E uma dessas coisas é, o muro tá sem nada, colem, que é esse elemento que tem o certinho aí. Mas, tipo, se existe pelo menos uma pichação, nós também, enquanto artistas, que criamos uma cartilha para educadores, enquanto educadores e artistas, disso, a gente considera isso que você talvez não considere até esse momento arte. Então, nesse momento da cartilha, a gente fala, temos um pouco de sensibilização sobre esse processo, porque da mesma forma que você está saindo agora para ir para o muro, colar sua arte, uma outra pessoa saiu antes e colocou a arte dela nesse muro também. Então, é muito esse lugar de, tipo, com essa cartilha eu consigo levar arte urbana para minha coordenadora, que talvez não curta tanto. Mas antes disso é tipo, eu gostei dessa cartilha, então eu também quero usar essa cartilha, assim, porque a gente entende que é um processo social, assim mesmo, assim, né, para a gente conseguir adentrar com a arte urbana dentro de espaços pedagógicos, assim, tem todo uma estrutura que nega tudo isso, que marginaliza, porque, assim, a arte urbana, ela especificamente nasce da cultura negra, ela nasce do hip hop. Então já tem muitos anos, muitos séculos de racismo aí, de estruturas sociais que negam tudo que vem dessa raça, né? Tudo que vem das nossas etnias. Então, o hip hop é uma delas. A gente nunca considerou muito bem o rap, né? A gente ainda não considera o piche quanto arte. O grafite a gente considera, mas só um pouco. É tipo, só é grafite quando é bonito, tem muitas cores, é o retrato de alguém. Mais um bombe, assim, que a gente não consegue identificar, ler, a gente não considera enquanto arte. Então, a arte urbana, e sobretudo a arte pública, assim, porque às vezes até a performance na rua, as pessoas não consideram arte, né? As pessoas ficam questionando o que é isso, né? Uma pessoa doida, é um teatro, e não aceita, assim, é teatro se for dentro do teatro, é performance se for dentro da galeria. Porque o público não é o privado, né? Então, o público, todo mundo tem uma opinião sobre, todo mundo tem um contexto para estabilizar, para criar e estabelecer sobre essas artes. Então, a gente cria essa cartilha pensando todos esses contextos, assim, durante essa pesquisa, e falou, caramba, a gente está criando não só ensinando, a gente não está só ensinando professores a fazer lambe-lambe com seus alunos, a gente está pensando sobre várias questões, e a gente tem que considerar tudo isso na cartilha também. Não pode falar só da metodologias. Cada professor tem sua vivência, cada professor tem seus alunos. Então, pode passar, Lívia, pode continuar passando, obrigado. É uma situação, é um lugar bem mais complexo de criação de material pedagógico, assim mesmo. Assim, outra coisa que a gente percebeu e que foi muito... A gente percebeu bastante quando a gente fez a escuta com outros professores, era de como o espaço da escola funciona muitas vezes de forma muito similar ao espaço da cidade. De que a escola acaba funcionando como um micro-universo, um microcosmo do que é a cidade para os alunos, né? Hoje em dia, a escola pública tem alunos que estudam em tempo integral, né? Então, tipo, eles passam o dia inteiro dentro da escola. E a vivência que eles têm ali muito próxima à vivência que eles teriam na cidade, já que eles não estão tendo na cidade, já que estão passando o dia inteiro dentro de uma escola. E aí, quando a gente fez aquele exercício de pedir para olhar para as paredes, a gente pedia também para olhar para paredes dentro da escola. Tipo, o que está colocado nas paredes da escola? Quem coloca isso? Quem tem o direito de colocar isso, né? Porque a gente, quando trabalha arte urbana, nesse lugar de direito à cidade e de ocupar a cidade, a gente pensa muito sobre como, para a gente poder ocupar uma parede, para a gente poder ocupar a cidade, a gente precisa entender que a gente pertence a essa cidade. E mais que isso, que essa cidade pertence a gente, que a gente tem o direito de sim intervir nela. E que como é importante para alunos compreender isso dentro de uma escola, de que aquele espaço da escola também pertence a eles.
eles pertencem àquele espaço e o espaço pertence a eles. Então, como que eles, tipo, como seria importante que eles pudessem se sentir no direito de ocupar a escola, de ocupar as paredes da escola. E aí eles começam, a gente propõe que eles comecem percebendo o que está nas paredes da escola, quem colocou aquilo, quem tem o direito de colocar aquilo ali, se eles têm ou não o direito de colocar aquilo ali, tipo, quais são essas nuances que passam vários espaços, porque se eles conseguem perceber isso dentro do espaço da escola, mais tarde vai ser fácil para eles, fácil não, né, porque nunca é fácil, mas vai ser mais fácil para eles conseguir perceber isso no espaço da cidade, que é um espaço bem maior. E para finalizar, a cartilha está disponível no link cartilhalambilambi.com.br. A gente fez uma publicação impressa de alguns exemplares, assim, poucos, porque não tinha tanta coisa. Foi distribuída, sim, mas não deu para distribuir para muitas pessoas. Mas a publicação impressa está no site cartilhalambilambi.com.br. Está disponível o PDF, está disponível também um formato para impressão. Para quem estiver assistindo ou tiver interesse, está lá. Pode imprimir, pode distribuir para quem quiser. Pode piratear. Só não pode vender. Só não pode comercializar. Mas o resto pode usar nosso material à vontade. A gente, inclusive, no fim do material tem nosso e-mail para quem quiser trocar com a gente, enviar contato de como foi essa experiência, de como foi usar a cartilha. Estamos abertos. Essa distribuição que a gente fez em algumas bibliotecas aqui do estado de Pernambuco, né? Porque foi um edital daqui de Pernambuco que passamos, e a gente ainda separou alguns exemplares e abriu uma chamada pública e distribuiu para professores de todo o Brasil. Então, a gente conseguiu espalhar um pouco dela por aí. É claro que a gente não consegue alcançar tanto quanto gostaríamos. O Brasil é um país gigante. A gente não tem acesso, né? Principalmente onde nós gostaríamos de chegar em professores de escola pública, que estão espalhados, tipo, nos confins do Brasil, que é esse país gigantesco. E a gente acaba alcançando só um ciclo muito fechado, que é mais próximo da gente. Então, quanto mais essa cartilha puder ser espalhada, que espalhe. E agora, recentemente, a gente até escreveu em outro edital para conseguir fazer uma reimpressão e conseguir distribuir mais. Se der certo, a gente vai ter outros exemplares aí. Vai rolar. A gente também tem um projeto de continuar essa linha do dispositivo pedagógico para outros dispositivos. Esse primeiro foi o Lambi Lambi. A gente pensa no caminhar como dispositivo pedagógico, seria outro projeto. A cartografia como dispositivo pedagógico e criar uma série de cartilhas que levem dispositivos que estão ao nosso alcance de forma muito simples para dentro da sala de aula, para que professores possam usar isso com seus alunos e levar um pouco da cidade para dentro da escola. E acho que é isso. Lívia? Obrigada, gente. É sempre uma delícia ver essa cartilha e vocês apresentando também a maneira como isso foi colocada para os professores mesmo e como um processo para professor, né? Que é bem difícil, às vezes, a gente ter acesso, né? Eu sou professora de arte de escola pública, então o material que chega é sempre ou de grandes empresas, né? Que vem com aquele recorte bem tradicional, e é difícil ter arte pública mesmo, arte de rua, nesse sentido, né? Então, agora a gente vai colocar todo mundo aqui na nossa roda. Acho que a gente já se conheceu um pouquinho, né? Nós temos perguntas aqui de algumas pessoas que estão acompanhando a gente. Eu acho que a gente pode responder essas perguntas e depois eu acho que a gente pode fazer perguntas entre a gente mesmo, que eu acho que pode ter surgido algumas questões, algumas complementações, né? E a Val Freire, que ela está fazendo parte da nossa equipe pedagógica, ela está auxiliando a curadoria a escrever o nosso material didático, né? E ela fez uma pergunta aqui para a Thalie, que é se a fotografia...
Deixa eu pôr aqui a fotografia é sempre presente no processo criativo, no seu processo criativo, Thaline? Sim, sempre foi. Porque, inclusive, eu comecei com uma série de trabalhadores. Como você vai fazer uma série de retratos de trabalhadores dentro de uma fábrica que não pode parar um minuto para a gente poder estar fazendo um desenho rápido? Então, o único processo era fotografar. E daí em diante foi o que eu mais utilizei, foi a fotografia. Mais como um registro mesmo para você poder fazer o trabalho depois, né? Para poder fazer o trabalho depois. Nunca usei a foto assim só como fotografia também, que eu considero também, claro, como arte. Né? E às vezes eu até misturo partes de uma foto em outra, também tem essa parte da criação, não é só uma coisa realista, é um ponto de partida. Agora o Mauro, que ele faz parte do Laboratório das Artes de Franca, tem uma pergunta aí para o Tássio e para a Mila. Como vocês analisam a lei do Recife que exige uma obra de arte pública em edifícios? Isso teve impacto positivo ou não em Recife? Vocês conhecem a lei? Conhecemos, sim. Então, Mauro, essa lei que exige obras de arte em espaço público, ela é uma lei que surge na Coreia do Sul, na década de 90, nessa preocupação de uma formação cultural pública na sociedade, assim. Mas como é utilizada de fato essa lei? Com certeza a arte urbana ela é uma última opção a ser escolhida para esses edifícios. Então, geralmente eles chamam, sei lá, escultores, fazem aquelas estátuas na frente dos prédios, sei lá, uma obra de arte mais voltada para esse lugar mercantilizado, mais aceitado pela sociedade, assim. A gente tem um pouco de esperança agora, a gente, a arte urbana está com um pouco de esperança, porque teve o nosso primeiro mural, feito por um artista urbano, assim, em Recife, recentemente, assim. Então, estamos nessa energia, assim, que teve um bom retorno da sociedade, assim, quanto ao mural. Foi um mural de grafite, assim, mas, assim, o artista, ele é um artista muito bom, ele usa cores muito boas, um traço muito bonito, assim, e como foi o primeiro e teve esse bom retorno, acredito que estamos caminhando para um lugar muito bom. Mas essa lei, ela é uma lei que já existe, assim, em alguns países, em algumas cidades, e ela sempre foi utilizada dessa forma, assim, sempre ela é uma lei que é voltada para a arte pública, mas ela não é considerada dessa forma, né? Geralmente as esculturas são dentro dos quintais, dentro das áreas dos prédios, assim. Então, médio estamos felizes, assim, estamos sentindo ainda como é que isso está se dando de fato, sabe? E uma outra coisa que existe a lei, mas não existe política pública para isso, né? Não existe um incentivo municipal, de fato, para que os síndicos, as pessoas dos prédios se sintam à vontade, ou se sintam felizes em ter uma arte nossa, sabe? Porque uma feita eles falarem, pode ter, o ideal é que tenha, a gente prefere que tenha. Aí outra coisa é tipo, tem, a gente considera chegar junto, a gente vai chegar com andaime para dar pro pintor, a gente pode chegar junto nesse lugar, assim. Então, uma pintura na lateral de prédio, ela é muito cara. Contratar um escultor para fazer uma coisa e colocar na frente que vai durar a vida inteira é muito mais barato, né? Então, há também essa coisa da política pública para que a gente acesse esses lugares, assim. Mas é uma questão bem colocada, é algo que está sendo bem discutido, assim, por nós, principalmente nós artistas urbanos daqui. Eu queria só complementar que, na verdade, a gente vai ter a Lúcia Padilha, não sei se vocês conhecem aí, ela tem um projeto que se chama Recife Arte Pública. Ela vai estar no nosso bate-papo sobre arte pública. E seria legal. Tanto que eu fiquei depois pensando, eu falei, será que eles se conhecem? Eu não conversei com eles para saber. Então, e tem acho que 3 pessoas aí de Recife que vão estar com a gente, viu? Depois eu passo o contato deles. O Piau, e tem uma pergunta aqui também do Mauro, que é se você tem alguma análise sobre o financiamento de arte pública.
Acho que você está sem microfone. Obrigado pela pergunta, Mauro. Bom, eu sou meio multi, né? Então, eu dou aula de estética, teoria da arte, e sou professor de escultura contemporânea, né? Trabalho exatamente com as questões aí dos espaços públicos e tal. E também sou pesquisador em política pública, né? Eu tenho 2 livros publicados sobre 3, né? Um recente agora, inclusive a convite do Ministério da Cultura e da UFBA, da Universidade da Bahia, sobre política para as artes, né? Exatamente focando nessa discussão aí, né? Eu acho que tem uma experiência em Londrina que é muito legal, que é o PROMIC, né? O Programa Municipal de Incentivo à Cultura. É um programa que a gente conseguiu superar a perspectiva aí, da renúncia fiscal. Então, é fundo público, né? O dinheiro vai direto para a mão da galera. E também tem uma pegada aí que a gente conseguiu instituir há uns 3 anos, que é bolsa para desenvolvimento de projeto cultural, né? Então, as bolsas, elas não têm prestação de conta financeira, você não tem que juntar aquele monte de nota, né? Você presta conta do objeto executado. Então, o que a prefeitura cobra hoje é que você faça aquilo que foi aprovado no seu projeto, né? Isso facilitou muito a vida da galera, né? A bolsa também é importante porque ela não paga imposto de renda, né? É uma tributação que isenta de imposto de renda, porque muitas vezes nas políticas públicas você recebe 5 mil e abate 2 mil de impostos, né? Então, eu acho que é uma política pública que merece ter um olhar carinhoso sobre ela. E tenho 2 experiências interessantes aí que vai dialogar com o pessoal. Uma é no Colégio Adélia, que a professora de artes, né, dialogou com o pessoal da arte urbana, e 16 salas de aula, todas as 16 salas de aula foram grafitadas dentro da sala, né? Então, são painéis de 10 metros por 4, e na escola inteira. Chamou os grafiteiros, o pessoal da arte urbana de Londrina, e é maravilhoso o que foi feito, né? E agora a gente teve um festival de grafite também, no muro lá do Cincão, junto, a Lívia conhece lá o Cincão, né? Que é um bairro periférico também. Todos os cemitérios, dois cemitérios da cidade estão todos tomados de grafite, né? Então, o PROMIC é uma política que tem viabilizado essa distribuição geográfica e social da produção artística, né? A comissão que avalia é uma comissão formada de 60% da sociedade civil, indicada pelo Conselho de Cultura, ou seja, majoritariamente é definida não pelo Estado, né? A gente conseguiu criar essa perspectiva também, né? Então, acho que as políticas públicas elas têm uma importância fundamental nesse processo de formação, de produção, de circulação e consumo de arte urbana, né? E a gente tem que fazer com que as prefeituras incorporem isso enquanto uma política pública que ajuda a gente em todos os sentidos, porque se tem uma coisa que a arte é importante é porque ela nos humaniza, né? Eu brinco, se tem uma coisa natural no ser humano, é a arte e a cultura, né? Essa segunda natureza chamada cultura, né? Então, as políticas públicas, para mim, são fundamentais para a gente poder fazer o que a gente precisa de ser feito. Só queria colocar um adendo, Piau, que aqui em Ribeirão, eu sou jovem aqui na cidade, né? Faz 2 anos que eu estou aqui, ganhei esse prêmio e estou realizando ele aqui na cidade, né? E agora, com o projeto, a legislação aqui da cidade, ela é baseada na Lei Cidade Limpa. E não tem uma regulamentação ainda uma regulamentação mais formal de como o artista, porque o artista ficou no mesmo meio da propaganda aqui. Então, ainda era para a gente já ter feito a colagem, mas aí burocratizou o negócio, sabe assim? Porque, assim, uma coisa é o espaço do marketing, da propaganda, né? Claro que você tem alguns requisitos na cidade, quando ela é muito visualmente poluída, né? É importante a gente pautar esse tipo de coisa, né? Mas a arte, quando ela é pública, né? Ela não deveria estar também tão atrelada a algumas legislações que são passíveis
para outras categorias, né? Então, aqui é uma cidade que tem essa legislação, então eu até levanto essa questão, porque era uma legislação que eu não tinha percebido a relação dela com a arte mesmo, né? E acabou que aqui a gente teve que ler a lei, teve que ir atrás de todas as questões administrativas e políticas mesmo, né? E é uma questão que também, como política pública, eu tenho a pretensão de levar isso via Conselho de Cultura, né? Para poder regulamentar isso e não ficar tão perigoso assim, porque na verdade a gente perdeu até prazos, né? Para que a coisa ande, né? Para que tenha um mínimo de um passo a passo do que você tem que fazer, de um tempo mínimo do que você possa fazer, né? Porque uma coisa é você transgredir o espaço, que eu acho que a arte urbana tem isso, né? De você não ter autorização mesmo e estar naquele espaço como um corpo político mesmo e falar coisas que às vezes não são permitidas, entre aspas, né? Mas outra coisa é você ter um projeto institucional que caia nessa questão também, né? Que é um projeto que está financiado já, não tem questão financeira, né? Não teria bolsa, não teria esse tipo de financiamento. Seria uma questão administrativa mesmo, né? Então, só para trazer essa questão para o pessoal ficar esperto também, que tem cidade que não funciona tão facilmente, viu, gente? Lívia, aqui a gente conseguiu fazer uma subversão, né? A gente está conseguindo uma articulação legal do campo da cultura, né? Sem organização política, é muito difícil você peitar essas coisas. Então, teve um artista aqui, o Carão, fez um Ayrton Senna em frente a um estacionamento. O pessoal da prefeitura falou, não, isso é cidade limpa porque tem a ver carro com Ayrton Senna, com estacionamento, então é propaganda de estacionamento. Foi um levante. E aí mudaram a legislação, mudaram a compreensão, foi feito todo um procedimento da Secretaria de Cultura com a parte de fiscalização, né? E hoje a gente superou esse entrave. Não é considerado a questão da arte urbana dentro da lei Cidade Limpa. A gente conseguiu fazer uma exceção, né, para isso através da mobilização da galera, né? E hoje tem muita gente envolvida com a questão do hip hop, né? O movimento hip hop aqui é bem forte, né? A gente tem as batalhas que acontecem em vários lugares e conseguiu fazer isso, mas é fundamental, porque se deixar, os caras vão restringindo tudo. Aí daqui a pouco a gente tem. E outra coisa, tem que você falou que é importante, a política pública é importante, mas tem coisas da arte urbana que não passa pela política pública, é subversivo, é marginal, é uma outra lógica, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para a gente não domesticar tudo, né, dentro de algo palatável, né? Porque às vezes aquilo que nos faz vomitar é fundamental. Aí acho que o Tássio, faz sua pergunta para a Thalia aqui, acho que é mais legal. Sim, é que eu estou assistindo também aqui, acompanhando. Thalie, eu fiquei muito curioso, gostei muito das suas propostas, assim, a gente ficou comentando aqui das suas ações. A dúvida que surgiu foi de onde surge esse desejo, assim, essa aproximação junto com os proletários, assim, que estão sempre presentes, pelo que eu percebi, o que tu mostrou, são sempre presentes nas tuas ações, nas tuas obras. Foi uma escolha mesmo, o meu trabalho. Eu achava assim, por exemplo, na minha região, é a região do Cândido Portinari, a cidade de Brodowski, é do Rio de Franco. E o Portinari teve também essa visão de se voltar um pouco para o trabalhador da zona rural, trabalhar temas sobre a criança, sobre a infância dele. E era uma opção minha nesse sentido, porque o que era produzido em São Paulo, nas grandes cidades, era uma arte que talvez não tivesse sentido eu produzir aqui. Então, foi uma escolha mesmo. E ao mesmo tempo que eu escolhi eles como tema, hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com eles também com arte, né? Através das escolas. Nós estamos com um projeto aqui esse semestre, uma escola que é vizinha do laboratório, onde, como a gente está com o Festival de Gravura,
A gente ensinou algumas técnicas alternativas para as professoras de artes lá, que foi trabalhar o Tetra Pak como matriz para fazer gravura, e também esses retalhos descartáveis da indústria de calçado. E eles estão fazendo agora com os alunos lá. A nossa ideia é eles também colarem isso nos muros da escola. Se não externamente, pelo menos internamente, porque aí eles vão ter um trabalho deles ali também. Então, valorizando a arte, eles fizeram visitas ao laboratório para ver a exposição que nós estamos tendo também. Eles verem que também não está só entre quatro paredes, né? Que a arte pode estar em qualquer lugar, é só a gente querer, é só ter essa preocupação de estar difundindo. Né? Não sei se eu respondi o que você queria saber. E, Otácio, só para vocês saberem, é que Franca, da onde a Ateliê é a capital do calçado. É onde tem muitas e muitas empresas produtoras de calçados, geralmente masculinos, né, Atali? Então, essa relação que eu acho que ela fez também tem a ver muito com a cultura da própria cidade, né? Que muitas pessoas são trabalhadoras daquele lugar, né? E acho que ela trazendo essa questão do trabalhador do calçado e até usando os elementos que não são utilizados na indústria, né? É uma questão que também me deixou achei muito interessante, porque o professor de arte, ele acaba trabalhando com muito material que é mais reciclado, né? Outra coisa também, Lívia, é que esse material que eu uso para fazer minhas linóleo-gravuras, ele pode ser encontrado em qualquer loja que vende material para calçado. E tem, por exemplo, pessoas de outras cidades que falam, o linóleo de Franca. Já virou isso também, né? Porque antigamente o pessoal usava aquele Fabiflex também para fazer gravura. Eu já usei esse. Então, e agora, então, você já sabe que tem essa opção muito mais barata, né? Que é você comprar placa grande e entalha com as ferramentas que você faz xilogravura. A gente só não trabalhou isso com a escola porque as ferramentas não são baratas e também, conforme a idade, tem um certo risco, né, de trabalhar com isso em escola. Mas é possível também. Uma hora a gente vai conseguir chegar lá também. Eu tenho uma dúvida que eu fiquei, Piau, do seu projeto, do Ruar. Eu fiquei assim, como vocês pensam em formar esses interessados, né? Qual que é o processo que vocês pensaram? Como que vai ser? São encontros semanais? Vai ter a hora de ir para a rua e colar alguma coisa? Fiquei pensando assim, quem puder estar interessado, ou quem em fazer o curso, claro que algumas pessoas de Londrina podem querer, mas assim, fiquei curiosa do processo mesmo, como vocês pensaram isso? É um processo que veio junto com um grupo que acho que é de Londrina, que você falou, né? Aí eu queria saber, até para a gente trocar aqui, porque eu acho que as pessoas também podem pensar em outras formas de também formar, não o professor, mas os alunos mesmo, né? De repente o aluno está trazendo conteúdo, né? Ele vai estar participando de uma outra atividade que não é relacionada à escola, mas de repente ele também vai poder levar essa questão para dentro da escola e falar para o professor que de repente é legal fazer alguma coisa, né? Não sei se você puder comentar alguma coisa. Então, esse projeto que a gente toca com o coletivo eu chamo de projeto Kizomba, o samba e outros batuques, né? E ele é centrado na questão das culturas tradicionais. A gente fazia num local, né? A gente perdeu esse local, aí resolvemos fazer um itinerante. Então, a gente aprovou um projeto que o Kizomba circulava pela periferia da cidade. Com o recrudescimento do autoritarismo no país, eu falei para o meu departamento que eu não queria ficar fazendo pesquisa porque ninguém lê e que não tem resultado nenhum, que eu ia me dedicar à extensão, porque eu acho que a extensão é o locus privilegiado de construção de conhecimento com a comunidade, não para a comunidade. Né? E falei assim, foda-se o Lattes. Né?
faz uns par de anos que eu não atualizo meu Lattes. Não estou mais interessado nisso. E aí, a gente achou um local que tem uma praça monumental, que tem assim, perobas rosas centenárias, e ela tem 1/3 de gramado e 2/3 de bosque. E esse bosque estava se depreciando por causa da questão de segurança. Eles iam cortando tudo que ia nascendo embaixo para ter visibilidade. Então, nós fizemos um projeto que é um projeto baseado na experiência do Jorge Melguizo, que foi secretário de Cultura de Medellín, né? Em Medellín tinha um cartel, era um problema seríssimo de violência, e o Jorge propôs 4% do orçamento municipal para a cultura. Ele fez uma revolução na cidade, né? E ele fala o seguinte: para trabalhar em comunidades com alta vulnerabilidade, com violência, você tem que ser como um desativador de bomba, né? Você tem que ter conhecimento, sensibilidade e paciência, né? E aí, a partir dessa perspectiva, a gente resolveu morar na praça. Então, a perspectiva para 2022 é estabelecer que a sede do Kizomba vai ser essa praça, né? E aí, essa praça ela vai ser um ponto de articulação de todas as ações da universidade naquele local. Posto de saúde, campo de estágio, né? Então, nós vamos transformar o bosque num jardim, que a gente chama de jardim funcional, tanto no sentido das ervas e tal, mas com os insetos polinizadores, né? Então, tem gente da geografia, tem gente da arquitetura, tem gente da biologia, tem gente das ciências sociais, e a ideia é fazer um trabalho de formação tendo a cultura como eixo articulador na formação cidadã, né? E aí, o Kizomba sempre teve essa pegada de formação. A gente já formou mais de 150 gestores e produtores culturais na cidade, dentro de uma perspectiva não instrumental, que o produtor cultural é aquele que carrega abacaxi, descasca abacaxi. Não, o produtor cultural é alguém que pensa, que reflete, que imagina, que pode elaborar projetos extremamente interessantes e que também viabiliza as coisas, carrega, limpa banheiro. E no Kizomba não tem hierarquia. Eu sou um membro do Kizomba como qualquer outro. Então, eu limpo banheiro, eu carrego caixa de som, né? A gente divide, numa edição, alguém está na cozinha, na outra edição, essa pessoa vai para o palco, na outra edição, né? E esse curso é porque a gente estava com esse projeto aprovado, faltava 5 dias para a gente ir para a rua ver a pandemia, né? A gente conseguiu transformar o Kizomba numa perspectiva aí online, mas faltou essa parte de formação, né? E a ideia é que a gente forme esses 25, e desses 25, no mínimo 15 seja do Cafezal, no mínimo 5 seja do Cafezal. Então, esses 5 que vão ser formados vão ser incorporados no coletivo Kizomba para realizar esse trabalho a médio prazo nessa localidade. É meio um piloto para a gente testar uma tecnologia sociocultural aí, né, para formar quadros para fazer ativismo, fazer arte e ativismo político no sentido de fazer com que as pessoas sejam autônomas, e bem uma perspectiva paulo-freireana, né, da autonomia, do sujeito que constrói a sua própria história e tal, né? Então, a perspectiva é fazer, num primeiro momento, remoto, né, com tudo gravado e tal, mas assim que a gente puder ir para a rua, é que eles vão com a gente para a rua, né? Então, a gente sempre tem estagiário, a gente paga o estagiário, paga bolsa para o estagiário, para que eles possam ter as condições, né, de poder trabalhar com a gente, né? E a gente tem formado, alguns dos melhores produtores hoje de Londrina passaram pelo Kizomba, porque é uma escola de produção não hierarquizada, horizontalizada, né, e que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar nessa perspectiva, porque muito produtor cultural trabalha com um chicotinho, né? Os subalternos apanham, faz isso, faz isso, faz isso, e a gente não quer essa pegada, né? A gente quer uma outra pegada. Muito bom. Bom saber, né, que tem as iniciativas assim. Eu também tenho eu vou fazer pergunta, gente, se vocês não fizerem, eu tenho um monte de pergunta aqui para vocês, viu? Eu queria perguntar para o Tássio e para a Mila, assim, eu tive acesso à cartilha, fui uma dessas pessoas que recebi a cartilha impressa, né? E eu queria saber, assim, depois que vocês mandaram a cartilha, tanto para professores de Pernambuco quanto para outros estados, através do chamamento, vocês já tiveram algum feedback? As pessoas usaram isso? Já mandaram para vocês as experiências?
como que foi esse depois da cartilha, né? Porque o projeto era fazer a cartilha, organizar e distribuir. Isso já faz alguns meses, né? Até hoje, vocês receberam esse feedback? Como que foi isso? Das pessoas mais próximas ou das pessoas que estão mais longe? Fiquei curiosa. Acho que um dos feedbacks que a gente recebeu foi um convite do Sesc de Pinheiros para a gente dar uma oficina. Eles estão com a plataforma, o Sesc está com a plataforma de oficinas online, assim, e a pessoa lá responsável pela programação dessas oficinas encontrou nossa cartilha, achou massa e chamou a gente para dar essa oficina lá. Foi uma oficina que a gente deu a partir do conteúdo da cartilha, foi bem legal. Foi um desdobramento mais institucional, assim. Também teve um pessoal de Belém que recebeu a cartilha também, que está articulando umas ações, assim, numa ilha bem deslocada, assim, da Ilha capital. Ilha do Marajá, acho que é isso. Está fazendo as articulações, a gente recebeu esse tipo de feedback, mas confesso que foi algo que chegou diretamente para a gente, assim, porque a gente não está tendo muito tempo para avaliar, assim, a caixa de e-mail, a caixa do site, principalmente, assim, velho. Mas a gente recebe, assim, as notificações e há alguns feedbacks, assim, de uma galera utilizando. Geralmente, a galera sempre pede um pouco mais, assim, tipo, vamos conversar, vamos trocar, assim, porque é sempre uma coisa de coletividade, sabe? A gente percebe que é, tipo, eu compartilhei a cartilha com uma amiga, com a diretora da minha escola, queríamos saber se vocês podem chegar junto, não sei o que, é sempre uma coisa de, tipo, precisamos estar juntos, assim, que foi um dos objetivos da cartilha, né? Assim, outro desdobramento também é que, recentemente, rolou uma tradução para o espanhol da cartilha, e aí, essa semana a gente terminou de diagramar a cartilha com essa tradução, e a gente vai lançá-la online em espanhol. Que foi outro tipo de retorno, assim, uma menina que conheceu a cartilha, assim, online, professora também de Córdoba, assim, do nada ela chegou na gente e falou, eu vou traduzir a cartilha de vocês, queria saber se eu posso, vocês só podem autorizar, por favor, que eu quero muito traduzir para mostrar para a galera daqui. Aí vai rolar essa segunda edição. A gente vai registrar, colocar ISBN. Estamos esperando esse código de ISBN. Fazer essa publicação. América Latina. América Latina. Sim. Sim. Agora o que a gente quer. E eu tenho uma pergunta para a Thalie, que eu fiquei curiosa também, a Thalie. Eu não conhecia esse trabalho mais voltado para arte mural e para mosaico e também o stencil, assim, que vocês fazem e já tem um trabalho efetivo. E eu queria saber como que a comunidade de Franca recebe esse tipo de arte, né? Porque, assim, em grandes centros a gente sabe que a recepção é um pouco melhor, porque às vezes as obras também têm grandes artistas que mostram como é, e aí os pequenos artistas vão também ocupando outros espaços, e tem muita ocupação mesmo política e de ocupação de espaço mesmo, né? Mas em cidades um pouco menores a gente vê que é um pouco mais organizado, vamos dizer, né? Como que é isso? Você tem algum feedback de como que a população lida com isso? Por exemplo, os mosaicos, né? Como que foi isso? As pessoas passam lá, ficam curiosas, entenderam mais o que é o processo do mosaico, entenderam mais o que é o processo do stencil. Fiquei curiosa. Tem sim. Tem melhorado muito isso no interior. Aqui em Franca, pelo menos, a gente vê isso. Quando a gente começou a atuar aqui, era difícil fazer alguma coisa assim pública. Tinha muita restrição. Né? Agora está tendo, assim, tem uns 3 artistas que estão trabalhando direto com pintura mural, que às vezes misturam técnicas de stencil com pintura mesmo. Um deles é o Marcos Flávio, que faz parte do Laboratório das Artes. Ele nem estava morando em Franca, ele veio embora para cá, porque está tendo uma demanda muito boa. Tem um outro artista que chama Lucas, que não tem nem 30 anos, já está até pintando em outras cidades aí também, faz uns murais muito bonitos.
E, às vezes, a gente tem uma surpresa. Por exemplo, há pouco tempo, há uns 2 anos atrás, tem um curtume, porque aqui também tem curtumes, apesar de ter distrito industrial, tem alguns que estão ainda na cidade. Um deles, eles prepararam um muro deles, que é enorme, numa avenida onde tem muita passagem de veículos, né? Eles pintaram e abriram para cada um. Vieram vários grafiteiros de outras cidades, se organizaram em 2 dias, eles preencheram o muro, ninguém perguntou o que eles iam pintar, deixaram de pintar, deram total liberdade, e inclusive deram até lanche lá para o pessoal que estava grafitando. Então, a gente vê que aos pouquinhos, mesmo a cidade do interior vai se abrindo um pouco mais, né? Mas tem aquela coisa ainda de criticar muito a pichação, que ainda tem bastante na cidade, mas eu vejo que o pessoal também que faz um trabalho assim de mural, de extenso, tudo respeita também o que foi pichado, um trabalho em cima disso, né? Mas tem aquela resistência ainda normal que tem, né, no Brasil, melhorando. Acho que aí em Ribeirão também, eu conheço alguns grafiteiros aí de Ribeirão muito bons também, que às vezes saem de Ribeirão para fazer trabalho fora, né? Então, eu acho que tem melhorado bastante. Muito bom. Ai, gente, eu não tenho mais perguntas. Vocês têm perguntas entre vocês? Pergunta não, mas eu posso comentar algumas coisas? Claro. Primeiro, para a Mila, você conhece um artista português que se chama Miguel Januário? Dá uma procurada, eu coloquei o artigo aí, e coloquei uma revista aí também, que é uma revista da antropologia lá da URGS, que eu acho que tem uns 18 artigos só sobre arte urbana, chama Arte e Cidade, é uma revista e da antropologia, não é nem da artes, né? Então eu coloquei a referência aí, e esse Miguel Januário, ele é do design. A formação dele é design, ele trabalhava com design e ele vai caminhando progressivamente para a questão da arte urbana e para a questão do artivismo, né? Que talvez possa te interessar, né? Vou buscar sim, a gente já abriu aqui os links todos. Né? A gente vai ler, hein, Piau? Legal, eu gostei bastante. É porque o ano passado eu tive que orientar uma menina que foi muito legal, né? A Priscila Johnson, porque é uma menina que a mãe era neopentecostal, para fugir da mãe ela virou mormon, aí do mormon ela acabou vindo para Londrina porque apaixonou por uma menina, então é uma menina lésbica, negra, da periferia de Osasco, São Paulo, que faz um trabalho que chama Plante Murais, né, que é um trabalho de mural, ela trabalha muito com a questão da arte e educação também, né? E aí ela me obrigou a procurar algumas referências, e eu achei essa revista que eu acho que é bem legal, que é uma revista de 2019, né? E uma coisa do Kizomba que eu não falei também é que esse ano a gente conseguiu transformar a edição para o online, por causa da pandemia, e sobrou uma grana, a gente conseguiu fazer o prêmio Kizomba, né? A gente conseguiu premiar aí 5 iniciativas de artistas negros e indígenas, né? Coletivos e individuais. Então, foi o grupo Nengá, que é um grupo, é um coletivo indígena, Caingangue, né, que tem um trabalho muito legal, inclusive o Cronan, né, o Kleber está com uma exposição na Pinacoteca de São Paulo, estava até um tempo atrás, né, com a curadoria do Ayrton Krenak, né, então a gente, inclusive com grafiteiro indígena, né, agora no festival tinha um grafiteiro indígena também, do Pucarani, e a gente fez esse prêmio e conseguiu detectar experiências, gente muito nova, fazendo coisas muito interessantes na periferia, né? E que nem a gente conhecia. E aí uma menina deu um depoimento, que é uma menina de moda, né, que trabalha com design sustentável, ela fez um trabalho de desenho com as crianças, depois ela transformou o desenho das crianças em roupa, fez um desfile com as crianças na rua, no bairro, lá na periferia, levou as crianças tudo para um estúdio profissional de fotografia, fotografou as crianças. E aí, na entrevista na rádio universitária, perguntaram para ela qual que é a importância do Kizomba. Ela falou assim, ela tem 22, ela falou, eu frequento o Kizomba desde os 11 anos. Toda a referência que eu tenho em relação à identidade negra, discussão da luta negra, acesso às informações,
foi adquirida no Kizomba. Então, receber esse prêmio é estar com os meus mestres, né? Então, isso mostra a importância, às vezes, da questão pedagógica, que às vezes não está falando como pedagógico, mas como escola, mas tem uma repercussão, tem uma formação que ela acontece no espaço da interação, do diálogo que acontece no espaço público, né? Então, eu acho que é uma questão importante também essa questão da gente tentar dar visibilidade para esse povo que está tudo escondido aí. Eu acho que até complementando, né, Pia, eu acho que como a escola também está tão fechada para o espaço público, né? Eu percebo isso, que com o projeto, eu estou curiosíssima para ver a colagem nos muros, assim, porque a ideia de levar para a comunidade onde eu estou perto, né, também saber quais vão ser as reverberações que isso vai acontecer depois, né? Com o espaço escolar interno, aí pensando no meu processo como professora, ensinando a arte urbana, a arte pública, mas como também essa intervenção, ou as intervenções, de forma geral, mudam, até usei o termo, a paisagem cultural daquele espaço, né? E até trouxe esse tema para o projeto pensando nisso também, né? Que tem a ver com patrimônio, que nem você está falando, né? O Kizomba pode ser considerado um patrimônio que mudou a paisagem cultural daquela comunidade, até de outras comunidades, né? E eu fico pensando qual que é o papel da escola, essa instituição, né? Que é tão... Hoje eu vejo a escola muito fechada, né? A gente não consegue sair para fora, né? E nem trazer coisas para dentro, né? Às vezes, quando traz, é de uma forma muito institucionalizada também, né? Os próprios professores não têm liberdade de extrapolar o currículo, extrapolar os horários, né? Claro que a gente tem iniciativas de educações transformadoras, mas não é todo lugar, né? Não é toda a comunidade que vai aceitar essa transgressão da educação, né? E aí eu acho que a arte, estando no espaço da cidade, traz essa reflexão, né? Porque você vai ter que trazer o que as crianças viram na rua, né? No sentido que não está lá na escola, está na praça, tá num centro cultural, numa benzedeira, e a gente pode falar de vários espaços que estão intercalados dentro da cidade, ou que não seja na cidade, que formam a gente, né? E aí, como que a cultura se liga com a educação e com a arte mais institucionalizada, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui, em algum momento, caiu nisso, né? Institucionalizar para o professor ou fazer o meu trabalho artístico sem um viés pedagógico, né? Na própria produção estética e poética, né? Então, eu acho que a arte pública me interessa muito também essas situações, porque aqui eu vejo assim, tem a Mila e o Tássio, que são artistas que realmente são artistas que se debruçam na cidade, na rua, né? Eu vejo isso que eles... até me chamou muita atenção o trabalho que eles fizeram, que era o retrato de algumas pessoas de uma comunidade, que aí eles podem até explicar que eu acho que eles conversavam com essas pessoas e depois retratavam essas pessoas nos muros, né? Eu acho que vem a Thalie trazendo um espaço, que é um espaço com foco em artes gráficas, né? Mas faz uma relação com a cidade, com as questões econômicas e culturais, né? E você, Piau, traz esse arcabouço que é teórico, mas pensando também em você sempre saiu um pouco da universidade para poder fazer trabalho fora, né? Vendo essa potencialidade que... Não saí da universidade, não. Não, tá lá, mas sempre com o olhinho para fora, né? Esse negócio que a universidade é o campus é uma babagem, né? A universidade não tem que estar do lado do povo, a universidade tem que ser povo. Eu não sou diferente do povo, eu sou povo. Eu sou do interior de Minas, eu sou da roça, né? Apesar de ter feito doutorado, eu faço trabalho de formação política com analfabeto. Então, essa ideia de que ser professor, existe um modelo de ser professor, de professar as coisas, eu acho que tem que subverter.
né? E a universidade tem extensão, é para isso, é para fazer diálogo com a comunidade externa, né? Então, tem que superar essa perspectiva, né, de dentro e de fora da universidade, né? O impacto cultural que a UEL tem na cidade de Londrina é fundamental. A Londrina não seria a cidade que é se não fosse a intervenção cultural da UEL para manter o FIRO, o Festival de Música, né? Nós temos 16 festivais na cidade, né? Uma política cultural que é referência para a Unesco, né? E a universidade fez isso, né? Então, esse negócio que a universidade fica num redondo de vida, isolada do povo, a gente tem que lutar efetivamente para mudar essa perspectiva, né? E apesar de ter discussão teórica e tal, eu sou também do rolê, eu não sou, né, a diva que fica lá em cima, eu sou do rolê mesmo, vou pro rolê. É que aqui em São Paulo, às vezes, não é bem assim, viu, Pia? Acho que tem muito professor aqui que não traz esse arcabouço que você traz. Isso que eu quis dizer, que às vezes a universidade fica meio, né, nessa situação do iluminado, né, da pessoa que está ali, que não quer... Ah, se não é a minha pesquisa, eu não vou fazer, né? Mesmo que a pesquisa e a produção cultural esteja propondo pesquisas complementares, né? Acho que você rompe isso que eu queria trazer, né? Esse ideal, né? Que geralmente se tem sobre as universidades no sentido de ter a extensão mais forte, né? Claro que tem a pesquisa, tem o ensino, mas a extensão é um lugar muito importante que algumas universidades não dão tanto valor, né? Então, acho que é isso. E tem uma coisa, Lívia, que, assim, eu não me reduzo à universidade, eu não sou universidade, a universidade é meu trabalho, né? Por exemplo, eu sou militante do MAR, do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. A gente fez ocupação de um espaço público, conseguiu transformar numa vila cultural, né? Eu sou do ECA, eu sou militante cultural, mais do que na universidade. A universidade, ela me ajuda, me instrumentaliza para fazer isso, mas eu sou militante, sou trabalhador da cultura. Eu sou da classe dos trabalhadores da cultura, né? E o fato de ser da universidade não impede que eu viva a cidade completamente. É um termo que a gente usava muito nos anos 90, era agitador cultural. Eu sempre levei isso a sério, apesar de não ser uma pessoa assim expansiva, né? Eu acho que o artista, ele tem que ter um trabalho também educativo. Porque não adianta você fazer arte para poucos. Não tem sentido você pôr numa galeria e só aqueles iniciados é que vão lá apreciar. Eu acho que quanto mais gente puder ter acesso, melhor para o artista. Por que hoje o Portinari é tão conhecido? Porque existe um museu e o museu tem essa preocupação de estar difundindo o trabalho dele. Se eles não tivessem esse trabalho educativo, talvez o Portinari não fosse conhecido como ele é hoje, né? Então, eu acho que isso ainda falta muito. Eu acho que o artista precisa retribuir e contribuir com a sociedade nesse sentido de divulgar mais a arte para todos, não para uma minoria, né? Acho que é isso, gente. Acho que eu deixaria agora um tempinho para vocês fazerem algumas considerações finais. A gente já está com 1h30 passadinha de live. Acho que agradeço muito a presença de vocês. A Thalie e o Laboratório Labirinto ainda vão estar com a gente aqui na colagem, no material pedagógico, né? Mas eu deixo a palavra aí para vocês encerrarem também. Eu queria agradecer, primeiramente, por essa troca. Não sei, acho que é muito para uma quinta-noite, assim, eu saí de 2 aulas, uma reunião, aí entrei aqui, aí é muito, assim, vou digerir um pouco, assim, mas queria dizer que eu fiquei muito feliz por essas trocas, principalmente por esse momento de troca entre a gente, assim, né, que é olho a olho, assim, né, voz com voz, eu gosto muito disso. Me sinto contemplado pelas falas ditas aqui, fico muito feliz por isso. Estou pensando em mudar meu mestrado para o processo seletivo lá para a UEL. Vou catar o orientador por lá, assim. Mas, assim, muito obrigado, gente. Assim, a gente
muito feliz saber desses pequenos pontos e grandes pontos, né? Pequenos potentes pontos, assim, nem são pequenos, na real, retiro essa palavra. Fico feliz por esses pontos tão importantes, assim, ter se encontrados hoje. É isso. Também queria agradecer por estarmos aqui, pelo convite, para a gente poder fazer esse mural em São Paulo, junto com a Lívia. Estou ansiosa para ver como vai ficar o resultado, acho que vai ficar super lindo. Já a gente passa por cima aí dessa lei chata. Aqui em Recife a gente também tem ela, mas a gente ignora ela, a gente tem esse direito de ignorá-la. Então, é isso, as trocas hoje aqui foram incríveis. O trabalho do Piau foi massa, ele como um bom professor nos encheu de referências. Um amigo também. Estamos aqui trabalhando, estudando no mestrado, para um dia, quem sabe, chegar nesse lugar dentro da universidade também, transformar a universidade nesse espaço de troca com a cidade, que a gente possa viver a cidade dentro da universidade, já que a universidade é a mesma lógica da escola, né? Que eu falei antes, acontece com a universidade. E é isso, foi incrível. Obrigada, gente. Boa noite. Eu queria dizer, concluindo essa fala da Mila, que, assim, eu queria concluir, né? Mas eu não consigo, a pessoa fica querendo, fica formigando, mas eu vou concluir, é bem rápido. Que eu acredito nesse lugar real, assim, a vida real, que é a vida que eu vivo, assim, mas eu percebo que, assim, eu estudo muito política pública, estudo muito esse lugar, porque o lugar da rua eu preciso me respaldar, né? Eu preciso saber onde é que eu estou pisando, assim, porque senão a gente cai, a galera quer que a gente caia. Então, eu acho que eu penso muito nesse lugar de roubo, assim, sabe, de tipo roubar uma coisa que já foi minha, assim, de trazer de volta algo que já foi meu, assim, reparação social histórica pra caralho. E aí eu penso na academia muito nesse lugar também, assim, que tipo, ou destrói, ou tem que ser da rua, saca? Eu queria ser um pouco mais radical nessas considerações que a gente fez no final do bagulho, assim, que é um pouco o que o Piau estava falando, assim, mas trazendo para uma fala mais radical, assim, é isso mesmo, assim, e tamo junto, tamo nesse lugar, assim. Também somos agentes culturais, estudantes e atores dentro de uma universidade, né? Somos antes do que estudantes e atores de universidade, artistas e produtores culturais da nossa cidade. Estamos aqui fazendo essa ponte desse trabalho. Bom, vamos deixar dali para o final, né? Ficar aqui no meio, já que eu comecei. Primeiro, eu queria fazer uma homenagem, uma referência ao Jaéder, né? Isbel, né? Que é extremamente importante o trabalho que ele fez, não só como artista, como curador, como, né, agitador cultural, né? E a perspectiva de tensionamento do sistema tradicional da arte, que a Dayara Tucano, né? O Max, né? Tem uma galera aí trabalhando, eu acho que é importante frisar isso. Agradecer, Lívia, né, a oportunidade de estar debatendo, gostaria de conhecer os espaços, né, assim que a pandemia diminuiu um pouco, para poder ir em Franca e para poder ir em Recife. Eu tenho uma relação muito forte com Recife, né? Meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com o mestre Afonso do Leão Coroado, né, que faleceu, né? A Lia de Itamaracá, né? Tem um contato muito grande, que é de Olinda, né? Que é a mãe Bete de Oxum, que tem em Olinda, mas é encostadinho aí. Espero tomar uma caldeirada e uma cachaça com vocês aí no Recife, assim que der. Tá bom? Obrigado pela possibilidade de diálogo. Também queria agradecer a Lívia a oportunidade de estar participando do projeto, que com certeza a gente também vai aprender muita coisa e vai estar podendo fazer no nosso espaço lá, né, no laboratório, e está passando para outras pessoas também, essa experiência. Né? Tá? Agradeço muito. Vocês aí do Nordeste também estão sempre ensinando a gente. Eu tenho um grande amigo aí, que é o Beto
Beto Nascimento, que faz xilogravura, a gente tem participado de exposições juntos, e ele me ensina também muita coisa sobre o cordel, aí, a prática, né, da xilografia. Um abraço para vocês também. A gente vai continuar se falando. É isso aí, gente. Agradeço também demais. É um sonho que se sonha junto, é realidade, né? Acho que é isso que eu trago, porque é um sonho e que é real, né? E eu acho que essa ideia de misturar todos os estados e culturas diferentes também era uma proposta de ver isso praticamente, né? Apesar de estarmos virtualmente, né? Acho que isso fica claro porque a gente vem de modos de viver um pouco diferentes, mas falando a mesma língua, né? Agradeço demais. Agradeço quem participou aqui online. Dizer que nesse mês de novembro, toda quinta-feira, 7h30, a gente vai estar com bate-papo. É só seguir a página lá, que é o gruda.arte.br, que eu vou por aí para vocês. E agradeço a presença de todos aqui, tá? Até mais, gente.